Shalom. Hoje nós vamos meditar aqui no livro de Matitiahu, capítulo 14, a partir do verso 22 ao 36. Vamos ler para a gente entender aqui. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a quarta vigília da noite foi Yeshua ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E Yeshua, porém, imediatamente lhe falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Adonai, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe: vem, Quefas. E descendo ao barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Yeshua. Mas sentindo o vento leve, teve medo, e começando a submergir, clamou: salva-me, Senhor. Imediatamente estendeu Yeshua a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo lhe subiram para o barco, e o vento cessou, e então estavam no barco, adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Elohim. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogavam-lhe que apenas os deixasse tocar na orla do seu manto, e todos os que tocavam ficavam curados. Bom, aqui tem algumas coisas que precisam ser comentadas. A primeira coisa, depois de uma ministração da palavra, o que Yeshua faz? Ele se retira. Mas ele se retira para quê? Fazer o quê? Tefilá. Orar. Clamar. Ele estava clamando a ele mesmo ou ele estava clamando a alguém? Pergunta que eu faço. Ele estava clamando a ele mesmo ou clamando a alguém? Ao Pai. Aqui logo a gente vê que Yeshua não é Deus. A gente vê que ele é filho como nós somos filhos. E para ele ser Messias, ele não pode ser Deus. Então aqui começa o primeiro ponto. Ele foi orar. Para nós, qual é a importância para nós da tefilá? Ou seja, os serviços de oração. Nós precisamos fazer isso de manhã, se possível à tarde e à noite. Recitarmos o Shema ao deitar e ao levantar. Isso é uma mitzvah. E quando assim o fazemos, trazemos para nós o quê? Virtude. Mas eu quero falar sobre o poder da tefilá, ou oração. A oração é tão importante que em todos os tempos, primeiro começa a ser invocado com Enos. E depois dali, primeira vez que é invocado o nome de Hashem, é ali com Enos. Depois dali, todos os profetas tiravam o seu tempo de oração, todos os sacerdotes tiravam, e todo o povo de Israel deveria tirar o seu tempo de oração. Por quê? Essa é a conexão
com Hashem. E nós precisamos ter essa conexão para que a nossa vida seja diferente. Não podemos ser como os animais. Os animais não oram. Os animais não têm essa condição. Mas nós temos. E como os filhos de Deus, ou como os seus servos, nós precisamos estar o tempo todo orando, buscando a face do Pai. Porque quanto mais a gente se chega ao Pai, mais Ele se achega a nós. Quanto mais nos santificamos, mais Ele se chega a nós. E quanto mais praticarmos aquilo que Ele nos ordena, mais espirituais nós somos. Ou seja, aquele que ora muito, ele se aproxima do Pai. E por se aproximar do Pai, a Shekhinah, a glória, o amor, isso vai o quê? Trabalhando a nossa Neshama. Vai trabalhando, vai nos elevando, vai nos aproximando. E isso é uma experiência muito difícil para muitos. Tirar momento de oração, tirar momento para estar com o Pai. Você vê o seguinte, a pessoa começa a orar, tocou o telefone ou o celular, ela para a oração e vai atender o celular. Que emuná é essa? Que fé é essa? Eu coloco o homem acima de Elohim? Eu coloco uma ligação telefônica acima de Elohim? Quando nós tiramos um tempo para Elohim, é só Elohim. Nós não podemos entrar em outros caminhos. Nós temos que estar da maneira que Elohim quer, totalmente ligado a Ele. A nossa intenção seja total adorá-lo. E a tefilá é uma oração. Basta a gente ver os salmos, que são orações, né, os terrilins, são orações que adoram Hashem, reconhecem Hashem. E o nosso amado Yeshua, ele sempre fazia isso. Nas noites e nas madrugadas estava em oração. Então nós precisamos caminhar desta maneira. E isso é um exemplo bom que nós precisamos seguir. Mas reconhecer, acima de tudo, que quem responde às orações ou às tefilotes é Hashem, é o Eterno, é o Criador dos céus e da terra. E Ele nos deu a ordem que servir só Ele. Esse servir a Elohim são as nossas orações. Então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre isso aqui, essa questão de Yeshua, ele se afastar para fazer o quê? As suas tefilotes, a sua tefilá. A outra questão que eu quero falar é sobre a emuná. Qual é a nossa fé verdadeira? Tem gente que acredita em pedra, tem gente que acredita em homem, tem gente que acredita na natureza, tem gente que acredita numa energia, e nós? Nós cremos em quê ou em quem? O Criador de todas as coisas. Perfeito. Porque se eu creio naquilo que Ele criou, a minha fé é idólatra. Quando eu me utilizo de pessoas para chegar ao Eterno, eu sou idólatra. A nossa tefilá tem que ser direta, porque Ele ouve todas elas. Você vê que o nosso amado Moisés, quando aquele caso de Corá, ele faz uma tefilá a Hashem. Qual foi a tefilá que ele fez? Não ouça as tefilotes deles. Eles eram rebeldes, estavam em contrário a Hashem, porque se Hashem escolheu Moshe para ser líder e Aharon, quem levantar contra isso é rebelde. Aí ele pede para não receber, e Hashem não ouviu.
e a terra abriu a boca e engoliu todos. Rebeldia leva à morte. Então, tefilá tem que ser direta. E você não vê aqui Moshe fazendo oração em nome de ninguém. Em nome de ninguém. E outra questão que tem aqui nessa passagem é que diz que os discípulos se curvaram a Yeshua. Isso jamais um Irudim faria isso. Por quê? Porque o Irudim só se curva a Elohim, para adorar como Elohim só a Hashem. O próprio Yeshua se curvava perante o pai dele. O próprio Yeshua se curvava. Bom é meu pai, ele só... Bom é o pai. Tudo que vinha para ele era tudo do pai que ele recebia, nada era dele, ele não tinha nada. O pai que mandava tudo para ele. Né? Tudo é o pai, e o pai manda tudo a todos. Isso. Então, eu quero aqui colocar também, firmar essa questão, que a nossa emuná tem que ser direta. A gente se conserta, a gente faz techubá, a gente faz a purificação, para poder fazer a oração e a purificação, a lavagem das mãos, que muitos não fazem. Você vê o seguinte, que para ler o Alcorão, o islâmico lava a mão. E nós, para chegarmos à presença de Hashem, chega de qualquer maneira? Não, não. Ele é Kadosh, e nós temos que chegar a ele como se fosse pó, cinza, porque ele é o dono, ele é o Senhor, e nós somos servos. Ele que tem que estender o seu cetro de poder e nos receber na sua presença. Então, a outra questão que quero colocar é imunar. A nossa fé é num Deus um. Não existe 2, 3, 4, 5. E a nossa fé não é porque a oração desse ou daquele irmão vai chegar. A minha chega igual. Se eu estiver em santidade, se eu estiver consertado. Por isso o nosso altar precisa estar consertado diante de Hashem, porque senão a nossa tefilá também não sobe. Como está escrito no livro de Provérbios, né? O que está escrito lá? 28:9. Aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração é abominável. Então eu preciso estar conectado com a Torá, conectado com Hashem, obedecendo. Por isso usar o tzitzit para se lembrar das mitvot. Por isso estudar a Torá todos os dias. Para quê? Para que quando lermos uma mensagem, seja ela em qual livro ou, nós possamos ter parâmetros para saber o que pertence, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Outra questão que eu quero falar aqui é sobre os milagres. A pergunta que eu faço: é o homem que faz milagre ou é Hashem? Se o homem disser, vou fazer isso, ele consegue, se Hashem disser não? Então, nós entendemos que todos os milagres provêm de Hashem, não é de homem nenhum. O homem pede, mas Hashem, segundo a vontade dele, faz ou não faz. Então nós temos que ser maduros, de saber que nem sempre a resposta de Hashem é aquela que eu quero ouvir. Se ele não quiser me curar, ele não vai curar. E a minha emuná? Vai cair por causa disso? Se Hashem não falar comigo, vai cair? Não, porque a nossa fé é no nosso Criador. Ele é bom. Seja todo homem mentiroso, mas Hashem é verdadeiro. Como eu disse algumas vezes atrás, é melhor rejeitar 99 verdades e aceitar uma mentira. Porque a mentira é um fermento
maligno, é um câncer que nos destrói. Então andemos na verdade, e a Torá é a verdade. Nós temos que obedecer às mitzvot, sim, e ao obedecê-la, nós vamos nos espiritualizando. Primeiro a gente ilumina o nosso intelecto, através do estudo da Torá, através do estudo das Escrituras. Aí quando nós iluminamos, nós disciplinamos as nossas vidas. Por aí está as 613 mandamentos. Uma para sacerdote, outra para rei, outra para os levitas e outras para o povo, não importa. Aquilo que eu tenho que obedecer por causa da minha emuná. Eu não obedeço os mandamentos ou as mitzvot tão somente por uma fé cega. Eu obedeço porque o meu Criador me ordenou a obedecê-la. E nós vemos a obediência completa de Abraão, e foi chamado amigo. E a gente vai vendo os profetas na obediência, morrendo cerrado ao meio, sendo colocado no poço, mas não voltaram atrás. A nossa palavra tem que ser uma só. Eu creio em Hashem, então eu vou seguir. Então, nada que ele me manda é difícil, porque tudo que nós temos que fazer aqui na terra é ao Senhor. Nós estamos aqui a serviço. Ele nos manifestou aqui para que o nome dele seja exaltado na terra. Assim como ele mandou os sábios, os profetas, e assim como ele mandará muitas outras pessoas que tenham temor e tremor. Então, quando ele aqui anda sobre as águas, há alguma coisa impossível para Hashem? Hashem pode me desmaterializar aqui e me materializar lá em Israel. Hashem pode me fazer ir para onde ele quiser. Ele é o dono. Ele não está preso a esse plano que nós nos encontramos, tridimensional. Ele está além disso. Ele está além disso. Ele é atemporal. E nós, por sermos criaturas criados por ele, nós estamos nesse tempo. Estamos presos. Estamos aqui para a elevação da nossa alma. E ele manda sábios, profetas, para que possamos aprender, iluminando a nossa mente com a verdade, e aí disciplinando as nossas ações pelas suas mitzvot. E quando estamos bem disciplinados, aquilo passa a ser hábito. É quando o homem começa a se tornar espiritual. Quanto mais espiritual nós formos, maiores milagres acontecerão à nossa volta. Quanto mais conectado, mais milagre. Porque todo o poder está na mão de quem? E ele vai pegar qualquer um para fazer a obra dele? Não. Ele pode chamar Ciro para corrigir seu povo. Ele pode chamar uma situação difícil para corrigir a cada um de nós. Mas todo o poder pertence a ele. Então, os milagres, os sinais, seguem aqueles que creem. Creem que? Em Hashem. Crê que ele é poderoso para fazer além, mesmo que não faça. Porque ele é o dono. E nós estamos aqui para servi-lo, amá-lo e fazermos a vontade dele. Aí eu pergunto aqui, andou sobre as águas, transformou água em sangue, não é verdade? Transforma água em vinho, pode fazer o que quiser.
é dele. Tudo é para ele. Tudo é dele, para ele. E toda a glória seja dele. Então, você está vendo aqui que Yeshua, ele se retirava para orar. Não é ficar nas praças orando para todo mundo ver e aplaudir. Não. Ele se retirava para ter o quê? Intimidade. Intimidade. E nós precisamos ter intimidade. Então, as escrituras nos levam aqui a nos espiritualizar. Você observa aqui que as pessoas pediam somente para tocar na veste dele. Por quê? A Sheriná foi derramada sobre todo. Quando você se santifica, aquele que toca em você é santificado. Olha o que eu estou falando. Quando você é santificado por Hashem, aquele que tocar em você é santificado também. Porque é tudo aquilo que é Kadosh, aquele que toca fica Kadosh. Então, nós precisamos nos espiritualizar, dominar a nossa Neshama animal e começar a andar como luz neste mundo. E Yeshua aqui, as pessoas só tocar. Lembra aquele profeta que morreu? Aí o soldado caiu na sepultura dele e tocou no osso. Eliseu, né? Aí quando tocou nele, no osso dele, o que aconteceu? Ressuscitou. Pergunto, qual foi a tefilá que o osso fez? Qual foi a tefilá? Em nome de quem que o osso orou? Eles aqui iam tocar na orla. É o mesmo princípio. Existem leis que está dentro da Torá. Se não tiver o cadeado, a chave do cadeado para abrir, jamais você vai entender. É o mesmo princípio. Ou você acha que a gravidade aqui impede a ação de Hashem? Por isso que ele fala, seja Kadosh, seja separado. Seja Kadosh. Ele diz para Abraão, ser perfeito. Se nós formos perfeitos, verdadeiramente alcançaremos as condições. Então, o princípio desta noite que eu quero deixar aqui é nós buscarmos nos espiritualizar mais. E como fazemos isso? Estudando a Torá, obedecendo a Torá e colocando a nossa vida sem medo na mão do Todo-Poderoso. Pode falar. Quando começa a estudar aqui, começamos a estudar aqui, e vemos aqui que Pedro, quando pede para o encontro, ele sente o vento, ele tem medo. Ele sente o vento, ele tem o medo e começa a afundar. Aí Yeshua fala, homem de pouca fé. Mas aí a gente vamos ver mais lá na frente, que a sombra dele, mais tarde, que a sombra de Pedro vai curar. Não é a sombra que cura. Ele é um instrumento do Eterno. Sim. Ele é quando eu digo que você é o Senhor, quando eu digo que você hoje é um instrumento do Eterno, que você é usado. Assim como o Pedro é usado. Não era a sombra do Pedro. Não. É o eterno milagre. Que o milagre vem do Eterno. A Sheriná dele estava sobre ele, porque ele estava conectado. Essa mesma Sheriná pode estar sobre a sua vida, Mário. Sobre a minha, sobre a vida do Marcelo. Mas o que eu fico às vezes meditando, Marcelo, quer dizer, Pedro ficou quanto tempo com Machina? 3 anos e meio. Pedro, lá no jardim do Getsemane, o que fez com o mal? Cortou a orelha da espada. Depois Pedro, há uma transformação na vida de Pedro.
Porque ele estava buscando, assim como nós estamos buscando a presença de Hashem. Buscamos através das nossas tefilot, nos estudos, né? Porque a Hashem vai, como a gente fala, de Shabbat a Shabbat, né? De quinta a quinta, enfim, o estudo do Eterno, cada dia que nós vamos aprendendo. Eu tenho mania de dizer, hoje, que eu estou aprendendo, todo dia eu estou aprendendo. Perfeito. E todos os dias nós vamos aprender. Agora, a questão de ser espiritual, como é que eu vou falar para os irmãos? Você imagina essa luz aqui que está nos envolvendo. Está nos envolvendo, né? A gente tem algum merecimento para essa luz estar nos envolvendo aqui? Mas ela está aqui. O dispositivo que faz manifestar a Shekhinah de Hashem é a sua conexão com ele. E não há conexão se tu não praticar a Torá. Você falou agora da luz. Para chegar essa energia, tem que ter luz. Porque se tirar aquela lâmpada ali, tirar essas lâmpadas daqui, vai ter energia, mas não vai ter luz. Vamos então tem que ter essa conexão, essa intimidade, temos que buscar com Hashem. E você só alcança, Mário, se você obedecer. Não é tão somente conhecer a palavra, é vivê-la. É trazer ela como uma verdade para a tua vida. Essa luz é uma vibração muito sutil. As trevas também é uma luz, com uma vibração muito densa. Essa cor que você está vendo aqui é uma vibração, e o seu olho pode captar essa vibração numa tonalidade diferente, uma vibração diferente. Então a cor vermelha, azul, verde, amarelo, é a mesma luz, com intensidade diferente. Quanto mais sutil, mais branca. Quanto mais densa, mais escura. Quanto mais nós nos purificar, santificar, a visão nossa aumenta. Quando a gente olha, se a gente só vê uma cor, mas conforme a gente vai santificando, a gente vai vendo coisas através dos portais, como você fala, né? Você passa a não ter mais obstáculo da matéria. Não tem barreiras. Porque você está entrando, você está se elevando de tal maneira, mas se elevando de tal maneira, que até a vibração do teu corpo muda, mas vai mudando de tal maneira que você acaba se tornando luz. Porque, na verdade, a matéria é energia condensada. E quando vai vibrando, se torna luz. Quando você olha, por exemplo, para a tabela periódica, começa do elemento mais simples até o radioativo. Assim somos nós na caminhada espiritual. Quanto mais eu ando conforme Hashem quer, mais eu vou o quê? Sutilizando os meus sentimentos, o meu pensamento. O pensamento é uma âncora que muitas das vezes nos aprisiona neste mundo. O pensamento, muitas das vezes, te coloca em prisões espirituais que você não consegue sair. Você precisa elevar o seu pensamento. E não tem maneira melhor de elevar o pensamento a não ser lendo, estudando a Torá. Não é ler qualquer livro, não. Não é ver qualquer coisa, não. É começar a buscar algo que te edifique, algo que te eleve. A princípio você está aqui no campo tridimensional da carne, mas à medida que você vai mudando essa densidade, automaticamente você vai alcançar aquela posição lá do Éden com o nosso pai Adão. Para nós conseguirmos ter acesso a essa luz e para nós termos mérito, não existiu ninguém nos 4 cantos do mundo que veio uma cheia, o único da loja. Todos pecaram, né? Adão lá acabou caindo também. Moisés matou, ele foi o único terra que teve, que conectou a gente para poder chegar no Pai, não é isso, Machia? Ele deixa um exemplo. Um exemplo, né? Um exemplo.
E você vê que, pelo posicionamento dele espiritual, as coisas aconteciam à volta dele. Agora, o que eu quero dizer é que o trabalho é pessoal. Está escrito lá em Macatiara, hoje eu quero, para fazer a pergunta. Ele está em Macatiara, 6:33. Buscar o reino do eterno e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino de Hashem. Você buscando esse eterno, você buscando esse eterno, essa conexão, essa intimidade, vai te levar a um patamar igual ao Felipe, quando é transladado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu quero dizer para o irmão, que a gente não tem que olhar para os outros onde estão. Nós temos que olhar para nós. Onde eu estou agora? Porque quando eu começo a olhar muito para o lado, eu esqueço a minha caminhada. Nós temos, aqui o que está nos ensinando aqui, é que nós temos que caminhar com as nossas pernas. Nós temos que obedecer porque entendemos quem é Hashem. Mas eu quero te perguntar isso. Presta atenção. Se está deixando escrito para nós, porque na hora que a gente não é os outros, eu tenho que pensar o Mário. O Mário tem que responder para ele. Sim. Mas aquilo ali serviu para mim buscar cada vez mais. Não quero fazer barganha, nada disso. Eu estou querendo me aproximar. Visão errada, Mário. Visão errada? Visão errada. Você tem que olhar para a Torá, meu amado. Todos eles olharam. Olha para a Torá. Esquece os outros. Quem alcançou, quem alcançou. Cada um tem um derek, um caminho. Segue o teu. Venha para Beit, não pelo que o outro fez, que o outro alcançou, mas aquilo que você vai alcançar. Vence as etapas que precisam ser vencidas na tua vida. E aí você vai alcançar isso. O caminho de cada um é diferente. As provas são diferentes. Você vai passar pela mesma prova que aqueles homens passaram? Você vai passar pela mesma prova que passou Abraham, Isaac e Jacó? Você vai passar pela mesma prova que passou Ezequiel, Isaías e outros profetas? Você vai passar por essa mesma prova? A prova era deles e eles passaram com mérito. Hashem te botou num caminho e a prova é sua. Vença ela para alcançar essa posição. Enquanto eu estou olhando para esse ou para aquele, estou perdendo. E eu observo por aí que as pessoas estão olhando para um lado e para o outro, olhando para homem. Olho para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem de Hashem, que criou os Shemaíns e a Eretz. Eu não tenho que olhar para o Pedro, nem para o Marcelo. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ver o que é que está faltando em mim para mim alcançar esse patamar. Esse caminho é seu. Cada um tem o seu caminho. E nós nos unimos aqui para estudar, para melhor caminhar o nosso caminho. Nós devemos parar de ficar olhando muito para os outros que estão à volta. A humanidade está acostumada a falar que o Mashiach, o portal, é a salvação, mas ele não é, porque quem viu ele foi o Pai. Ele é a salvação. Então, Hashem é a salvação. Hashem é a salvação. E aí, o foco é ter ele, mas quem virou? Quem deu conhecimento? Quem preparou o filho todinho para poder chegar? Ele apenas foi um mestre que nos ensinou, né? Deixou aí um legado, não escreveu nada. Sim. Amém? E nós devemos pegar aqui as lições, os exemplos, legados, as coisas boas, e seguir. Assim como tem os sábios judeus que deixaram muitas coisas escritas, que são boas, por que eu não vou estudar e aprender? Vamos estudar e aprender. Chegou a nossa mão, vamos estudar e aprender. Mas, volto a dizer, saiu da Torá, não vale. Saiu da Torá, perdeu. Nós temos que manter fixo nosso olho na Torá. Senão... Porque ele virou um
Yeshua logo se criou, né? Ele que se criou, o Pai. O Pai que fez ele existir, não é isso? Sim. Ele foi gerado, irmão. Foi gerado. Olha só, irmão, se ele, volto a dizer aqui, se ele é filho de Deus, não tem tribo, então não é Messias. Para ele ser Messias, ele precisa vir da lei natural. Se não vier pela lei natural, não é o Messias. Amém? Então nós temos que olhar para a Torá. Para onde a Torá nos aponta? Eu vejo ele como mestre, Rabi, e eu vejo ele como ungido, sim, um Messias, sim. Agora, temos que aprender o que Hashem está falando para a gente. Amém? Eu leio tudo e retenho o que é bom. Agora, vou dizer uma coisa para os irmãos. Esses sinais, essas maravilhas que fizeram para lá atrás, e se houver sinais e maravilhas aqui em torno da gente, isso também não pode ser o que nos faz a fé. Tem gente que fica falando de milagre para ver se levanta a fé da pessoa. A nossa emuná não pode estar presa a sinais, a maravilhas e prodígios. A nossa emuná tem que estar presa ao quê? A palavra de Hashem, a Torá, o Taná todo. Aí sim, a nossa emuná é verdadeira. Hashem mandou, estamos aguardando o Messias, amém? Quer dizer, esse não é, é outro, não importa. Estamos todo mundo esperando o Messias. Que bom que uns já reconheceram, esse aqui é o meu Messias, como tem outros lá, judeus, que entenderam outros lá como Messias. Não me importa isso. Eu sei que no final a nossa emuná é aguardar o Messias, que vai edificar o templo. É o Messias. Vai edificar o templo e nós vamos adorar nosso Pai naquele lugar. Amém? Então aqui eu penso que está esgotado esse tema. Amém? Que Hashem fale melhor ao coração dos irmãos. Amém.